Boa noite, boa noite. Chegando aí para mais uma live Cidades Inteligentes, pontuado e Vivan. Todas as terças-feiras, 19 horas pontualmente, a gente está aqui para bater um papo, para conversar um pouquinho sobre cidades inteligentes. Esse projeto que já comecei aí já faz uns 3 meses, com esses canais. Nos próximos dias aí nós vamos ter aí novidade. Eu vou começar a fazer minhas lives também no YouTube, vou ter conteúdos no YouTube, no Instagram. Aqui eu já tenho hoje, já passei mais de 200 seguidores. Esse é um canal que eu procurei separar um pouquinho do meu perfil pessoal. Esse aqui é um perfil profissional, então eu estou segmentando ele nas pessoas que têm interesse nesse assunto. Então já estou com o Face também, Cidades Inteligentes, pontuado e Vivan. O YouTube também já tem alguns vídeos lá, já comecei a colocar. E nos próximos dias aí a gente vai começar também a transmitir as lives também pelo YouTube. Obrigado, Isabela, por ter entrado aí já. Hoje nós teremos um convidado especial, Marca Produções, e daqui a pouquinho está entrando com a gente. Ele está numa feira hoje, porque como ele faz essa parte de projetos, hoje ele está na FenaChamp em Garibaldi, vai fazer de lá a participação conosco aqui. Vou aguardar no momento que ele tiver. O Everson Marca já está aí, ó. Daqui a pouquinho eu já vou chamar ele. Tá tudo certo aí, meu amigão? É parceiro da gente aqui de Nova Prata, então a gente fica feliz. Assim, ó, eu quero deixar aqui o convite especial a todos os gestores, prefeituras, servidores públicos, que a gente está aí à disposição para contribuir. Estamos com um projeto muito grande a nível Brasil, um grupo aí de 22, 21 profissionais de diversas áreas, consultores em cidades inteligentes, mentorado pelo nosso grande Márcio Neri. Nós vamos começar a desenvolver uns projetos pilotos a nível Brasil, buscar captação de recursos para entidades do terceiro setor. Um projeto muito bonito e que nós na terça-feira que vem estaremos aí com o Márcio Neri de novo participando aqui da minha live, porque foi praticamente aqui do nosso bate-papo aqui na live que a gente começou a conversar sobre esse assunto e surgiu essas ideias. Então, é importante isso aí. Vocês também que de repente têm interesse numa palestra sobre cidades inteligentes, entre em contato comigo. Eu faço de forma gratuita uma palestra para conversar com os gestores públicos, com vereadores, pode ser Câmara de Vereadores, para nós podermos conversar um pouquinho sobre o tema cidade inteligente. Vamos ver aqui, o Marca já mandou a solicitação. Vamos ver. Se ele entra, acho que agora já está recebendo o convite. Olha aí, boa noite. Boa noite, Ademar, boa noite, pessoal que está acompanhando aí a live do Cidades Inteligentes. Sempre na estrada, né, Marca? Esse é o trabalho de uma pessoa que está sempre ligada à questão de projetos e cultura, lei da LIC, dos projetos federais. Então, aí esse é o desafio, né? Hoje você está em Garibaldi, né, na FenaChamp, isso? Isso, tem um Que, evento que iniciou aí no final de semana passado, né, e vai até dia 30, que é a FenaChamp. que bacana, que bacana. O Marca está dentro de um carro aí, porque como ele está na estrada, ele teve que se alojar aí de forma improvisada, mas para poder participar eu fico feliz de ele ter podido ter aceitado esse convite, porque é um tema importante e a gente percebe que tem muito desconhecimento quanto à questão dos apoios aos projetos culturais. Mas vamos começando, Marca, falando um pouquinho sobre você. Me conta quem é o Everson Marca e qual é o trabalho que hoje você desenvolve, há quanto tempo está nessa caminhada. Bom, eu tenho formação
na área de letras, né? Fiz faculdade na Universidade de Passo Fundo e, mais recentemente, finalizei também a faculdade pela Universidade de Caxias do Sul, formando em Direito. E ao longo da minha vida, né, eu fui professor de escola pública, tive uma experiência na administração municipal em Nova Prata, na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e desde 2001, mais ou menos, 2001, eu tenho trabalhado com atividades de produção cultural, né, escrevendo projetos e executando, auxiliando na execução de projetos culturais para as mais diversas entidades e órgãos públicos, né, que precisem do meu trabalho, né, no estado inteiro. Eu tenho atuado com isso. Tem uma empresa, né, uma empresa dessa área de produção cultural, a Marca Produções, né, mais antigamente eu tinha uma sociedade e era a Arte Produções, né, há muitos anos atrás. Mas enfim, essa é um pouquinho da história com atividade cultural. Eu migrei para isso em função de que eu tive formação dentro do CTG, dentro de entidades culturais desde a minha juventude, né? Tendo sido peão de grupo de dança, músico, professor de dança, enfim, uma série de entidades, de atividades nessa área, e posteriormente, então, eu comecei a atuar como produtor cultural, né? Isso lá já faz 20 anos. Nós temos em muitos momentos aí a gente se cruzou, né, dentro da arte, da cultura, né? Eu também fui troféu Farroupilha, patrão de CTG, por muitas vezes cantamos juntos, dançamos nas invernadas, estivemos próximos, então essa proximidade com a cultura é que a gente tem essa tranquilidade de falar nesse tema hoje. Quero só agradecer aqui o Ronaldo Krieger está aí, o Tato, um abraço, a Dani, a Rose Antonioli, Daniel, meu colega de Lice Jorge, lá do Rio de Janeiro, Alexandre. Obrigado, gente, por estar acompanhando aqui. Boa noite, boa noite. Hoje é um assunto bacana e que é interessante a gente conversar sobre isso. Eu vou te chamar de Marca, tá? Porque é o que todo mundo te chama, né, Marca? Então, assim, Marca... Essa questão dos projetos culturais, como você vê a importância dele, e você que está ligado diretamente a diversos grupos, como você vê a importância de ter esses projetos de incentivo à cultura nos eventos aqui que você tem ligação e que você desenvolve os projetos de incentivo à cultura? Bom, primeiro assim, a gente tem que entender quando é que entra a lei de incentivo à cultura. Quando os eventos, por si só, eles não são eventos altamente comerciais, né, que conseguem, com a bilheteria, com a arrecadação, com a comercialização de outros produtos, eles se viabilizar, né? É nesse tipo de evento e que entra as leis de incentivo à cultura. Então, quando, algum tempo atrás, a gente ouvia falar porque determinado artista recebia da lei de incentivo à cultura para fazer seus shows, né? Eu, como produtor cultural, eu tenho a quase certeza que artistas nacionais jamais fariam uso, né, ou precisariam fazer uso destes mecanismos, porque eles são altamente vendáveis, né? Eles têm uma entrada, uma comercialização fácil, né? E simplesmente a bilheteria desses shows, desses artistas nacionais, acaba bancando o próprio show, né? Então, a lei de incentivo à cultura, ela serve para eventos e para atividades culturais que, se dependesse de venda de ingresso, ele não conseguiria se bancar ou se manter, né? E aí a gente entra, por exemplo, aqui na nossa região, né, as feiras, o Festival de Folclore, por exemplo, né, são eventos em que o orçamento para sua realização é um orçamento muito alto, né, porque envolve uma infraestrutura muito grande, e normalmente a cobrança de ingresso ou a comercialização de produtos, ela é muito baixa,
né? Você vende ingressos, por exemplo, para o Festival do Folclore, que acabou recentemente, né? Os ingressos eram de 15 a 20 reais. Né? Por mais que você venda a totalidade dos ingressos, você nunca vai conseguir bancar o evento com a venda de ingresso. Então você tem que buscar outras alternativas para que o evento se viabilize. E esses eventos, eles vão justamente nessas áreas que tem pouca... não são áreas muito comerciais, né? Nós não estamos falando de show de música sertaneja, por exemplo. Nós estamos falando de show de dança, eventualmente de peças de teatro, né? De shows de música instrumental. Então, são esse tipo de... ou shows regionais, né? Eventos com shows regionais. Então, são esse tipo de artista, né? Ou esse tipo de evento que cabe as tais das leis de incentivo à cultura, que depois nós vamos falar das diferentes formas de captação de recurso, né? Mas é para isso, né? Para esse tipo de evento. E, obviamente, como eu disse, muitas entidades não conseguiriam se sustentar, né? Se manter sem que tivesse a possibilidade de buscar recurso incentivado na iniciativa privada através dos incentivos fiscais. E um tema muito importante, Marca, que a gente às vezes enfrenta quando a gente vai buscar esses incentivos, né? Porque a dificuldade, às vezes, das pessoas do marketing, das empresas, compreenderem que isso não é um patrocínio, é um apoio cultural. É nesse sentido que é importante as empresas, até às vezes um CPF particular pode, através do seu imposto de renda, contribuir. Então não é um patrocínio, é um incentivo, é isso, Marca? Isso, para a empresa, né, normalmente ela faz o abatimento do valor que ela coloca no projeto, no evento, na atividade cultural, ela abate do imposto. Né? Então, de certa forma, nós estamos falando que o recurso é um recurso público, né? Porque a empresa deixa de pagar o imposto, né? Ela faz ela encurta caminho, né? Em vez de o recurso ir até o governo central, seja ele estadual ou federal, ela encurta caminho e ela direciona para um projeto cultural que ela conheça, enfim, que ela tem o contato, né, com os seus idealizadores, com os seus realizadores, e óbvio, isso é uma atividade, as atividades culturais, por si só, elas têm esse viés social, né, porque nós estamos falando, por exemplo, quando você fala de grupo de dança, né, quem são os grupos de dança? Nova Prata, né, nós temos quase que uma dezena de grupos de danças, né, quem são as pessoas que estão ali? Né? Normalmente, ativistas voluntários. Né? E os grupos são formados por quem? Por crianças, por adolescentes, por jovens, que, se não tiverem esta atividade cultural, elas vão ter que estar em outro lugar. Né? Então, de alguma forma, são projetos que têm um viés social, né? Porque você está apoiando atividades culturais para essas crianças, jovens, adolescentes, né, que se não tivessem isso, estariam em lugares normalmente que não são apropriados para a sua idade. Né? É a mesma coisa do futebol, né, do esporte, né? Quando você ouve que o pessoal lá do jiu-jitsu está fazendo um projeto social para tirar a gurizada da rua. É isso. Então, as entidades culturais também têm essa parcela de contribuição, né? E muitos jovens, muitos adolescentes se formaram dentro dessas entidades, né, como pessoas para a sociedade. Então, há um processo de integração social e de formação social, né, que esses projetos acabam auxiliando e apoiando. Tu sabe que além do fator econômico que ajuda esses grupos, né, o que mais nos deixa feliz e nos emociona, né, Marca? Quando a gente vê que eles têm a oportunidade de subir no palco, de mostrar o seu talento, aquela oportunidade para um palco de uma feira geralmente é muito pomposo, tem um público bastante numeroso para assistir. Então eu acho que nós artistas, a gente tem, não é diferente para você, é essa sensação e a emoção de ver eles ali no palco, tendo a oportunidade de executar a sua arte, né? Eu acho que você tem o mesmo sentimento quanto a isso, né? Perfeito. Nós que já estivemos no palco e agora a gente está
nos bastidores a gente sabe bem como funciona, né? Você tem um palco de qualidade, um som de qualidade, uma iluminação de qualidade, né? Você ter público, né? Parando para te assistir, isso faz toda a diferença para esses grupos, né? Eu há muito tempo digo, né? Pegando de novo o exemplo do Festival do Folclore aí da nossa cidade, né? De Nova Prata, ele é o combustível para todos os grupos de Nova Prata, né? Não havendo o festival, com certeza muitos grupos deixariam de existir, né? Pelo simples fato de que a gurizada ensaia, né? E se ela não tiver um local, né, um objetivo, um propósito para que ela possa ir lá e mostrar tudo aquilo que ela ensaiou, né, eles vão desanimando. Então, efetivamente, é isso, né? O palco, e um palco de qualidade, com luz de qualidade, som de qualidade, estimula que cada vez mais esses grupos se mantenham, né, ativos, e cada vez mais também vai havendo essa renovação natural nos grupos, né? Os mais velhos vão saindo e gente nova vai chegando. Então essa sucessão tem acontecido na maioria dos grupos de Nova Prata, né? Você vê aí que os grupos vão se renovando e a cada ano, né, trazem novidades, cada um tenta fazer o melhor de si, né? Isso requer o quê? Requer um monte de investimento, um monte de trabalho, né, pessoas envolvidas, profissionais envolvidos, profissionais que fazem dessa atividade cultural o seu ganha-pão, né? Não podemos deixar de mencionar também a importância da geração de emprego e renda na área da cultura, né? Que isso é extraordinário, né? Você ter músicos, você ter professores de dança, professores de música, professores de teatro, né? Todo esse pessoal envolvido e ganhando, né, dessas atividades, recebendo o seu sustento a partir dessas atividades. É bem legal. Deixa eu dar mais um oi aqui, que tem gente entrando. Alzira, Dani, a Marli colocou aqui, grande conhecedor do assunto, tem toda a minha confiança, Marca, com certeza, grande parceiro. Abraço, Marli, que é a presidente da CDL aqui de Nova Prata também, da Plena Eventos. Decono, o Marciano, a Ana Leschman, a Dayana Bristotti, a Dani, Expedito Abraão Júnior, o grande parceiro do Marca também, o Expedito, né? Quantos projetos maravilhosos que você teve a oportunidade de fazer com o Expedito, e é um grande batalhador. Um abraço especial para você e o Expedito, que são pessoas que a gente tem um carinho especial. Marca, vamos agora falar vamos começar pela lei federal. Como é que funciona a questão da lei federal? Quem pode apoiar esses projetos e de que forma? Bom, primeiramente, né, para você acessar uma lei de incentivo, você tem que escrever um projeto, né? Esse projeto você pode estar escrevendo ele no âmbito federal ou no âmbito estadual. No âmbito federal, a gente encaminha hoje para o Ministério do Turismo. Existe dentro do Ministério do Turismo uma Secretaria Especial da Cultura, né, que é quem faz a gestão, a aprovação, análise de projetos, né, e autorização para captação de recursos. Depois de aprovado o projeto, junto a esse órgão público, né, o órgão federal, o produtor cultural, né, ele tem a autorização para buscar junto às empresas um patrocínio incentivado. Né? O que significa isso? Né? A empresa que se interessar por determinado projeto, ela tem a possibilidade, né, de aportar recurso nesse projeto, ao mesmo tempo em que ela pode fazer uso do incentivo fiscal, ou seja, ela vai abater esse valor no imposto de renda que ela deve, né? Que tipo de empresa pode participar desse programa, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura Federal? Apenas empresas que estão no lucro real, né? Porque essa é uma das perguntas que o pessoal mais faz. Que tipo de empresa pode patrocinar projetos culturais? Empresas que estejam fazendo seu balanço contábil baseado no lucro real. Não pode estar no simples e não pode ser lucro presumido, né? Então esse é o primeiro passo, né? Quando você tem um projeto aprovado, você tem que buscar empresas que estejam no lucro real. Essa empresa... Essa questão do imposto é sempre o imposto devido, né?
Isso é imposto de renda, também não são todos os impostos que podem ser creditados. É imposto de renda das empresas que estão no lucro real. Se a empresa, por exemplo, e aí é o seguinte, imposto de renda é sobre o lucro. Se porventura a empresa não teve lucro, ela não vai ter imposto de renda devido, então ela também não pode patrocinar. Então uma empresa que está patrocinando um projeto cultural, de pronto, é uma empresa que tem uma saúde financeira, é uma empresa que está bem financeiramente, né? É uma empresa que mostra para a sociedade que ela está bem financeiramente. Por quê? Porque ela está dando lucro e ela tem imposto de renda para pagar. Desse imposto de renda que ela deve, 96% ela vai pagar uma guia para o governo. Por exemplo, ela deve 1 milhão de imposto de renda, deveria, né? Ela paga 960 mil para o governo. Faz uma guia lá de pagamento, uma DARF, né? E recolhe esse recurso. 40 mil, né, que é 4% apenas, ela pode aportar num projeto cultural. Então, esse é o montante que os produtores culturais buscam junto às empresas que estão tendo lucro e que esse lucro é baseado na contabilidade, na realidade, né, no lucro real da empresa. Então é isso, é 4% sobre o imposto de renda devido que pode ser buscado por qualquer produtor cultural que tenha projeto aprovado junto à Lei de Incentivo à Cultura Federal. E quanto à pessoa física, como é que funciona na questão da pessoa física? Pessoa física, vamos lá. Mesma coisa. Há pessoas físicas, né, principalmente profissionais liberais, que pagam muito imposto de renda ao longo do ano, né? Então, e no ano seguinte ela faz lá a declaração do imposto de renda, né? Bom, como ela paga imposto de renda ao longo do ano, ela pode também, aí ela tem que fazer uma estimativa, normalmente baseada naquilo que ela pagou no ano anterior. Né? Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa física pagou 50 mil de imposto de renda no ano anterior. Né? Que ela pode patrocinar um projeto, ou apoiar um projeto? Até 6% desse valor que ela eventualmente pagaria de imposto de renda. Ela vai pagar durante o ano fiscal. Então ela paga, por exemplo, até o final deste ano, ela patrocina, ela deposita num projeto cultural, e quando ela faz a declaração de ajuste, lá em abril, normalmente, do ano seguinte, ela declara que ela patrocinou esse projeto, e esse valor, até 6% daquilo que ela deveria pagar de imposto de renda, ela abate no imposto de renda que ela já pagou, né? Ela vai ter o ressarcimento, ou eventualmente, se ela ali naquele momento sair uma nova DARF, já sai com esses 6% a menos. E em contrapartida, na questão de publicidade, as empresas que apoiam na questão da lei federal, o que elas recebem de publicidade e o que elas vão ter de retorno nessa questão? Bom, tem uma publicidade direta, né, que os eventos dão, que os projetos dão, né, porque todo projeto ele prevê recursos para administração do projeto, tem um limite financeiro para administração, ele prevê um limite de até 20% para utilização em divulgação, e depois aí tem os custos de execução do projeto. Né? Então, até 20% do valor que ela apoiou o projeto reverte em divulgação direta. Né? Ela vai aparecer nos spots de rádio, eventualmente se o projeto tem programação, tem VT, né, rodando na televisão, vai aparecer lá também, aparece nos cartazes, aparece no outdoor, aparece nos banners, ou seja, em todos os materiais de divulgação vai estar lá a logomarca da empresa. Né? Durante o evento também as chamadas, né, que os locutores fazem. Então esse é o marketing direto. Mas tem alguma coisa que eu diria assim que é intangível, né? Que eu já mencionei antes. Né? Uma empresa que apoia um projeto cultural, primeiro, ela está apoiando um projeto social. Normalmente são projetos sociais. Né? Outra, ela está dizendo para a sociedade que ela é uma empresa saudável financeiramente, né? Que ela tem uma contabilidade real. Né? Então ela está dizendo que ela está certinha, que ela é uma empresa legal. Né? Então é essa mensagem que ela passa para a sociedade. Por isso que eu acho
que é importante, né, e que muitas empresas cada vez mais têm aparecido, né, para apoiar esse tipo de projeto cultural. Que legal, muito bom. Deixa eu dar mais um oi aqui pro pessoal. Via mídia tá aí. Rica, Caidu, Santos, Souza, obrigado pela presença de vocês aqui. Agora, Marca, vamos falar um pouquinho sobre a LIC, então, que é a lei estadual, sobre os projetos, de que forma que as pessoas podem, de que forma que é montado esse projeto, que tipo de artista pode se trazer. Na Lei Rouanet, ela, na federal, são artistas mais voltados à questão de... Não é artistas musicais, né? Fala um pouquinho sobre isso também na questão dos projetos, Marca, com relação à lei federal. Isso. A lei federal é a famosa Lei Rouanet, né? Isso que eu estava falando até então, né? Hoje a gente denomina Lei de Incentivo à Cultura Federal, né? Mas a Lei de Incentivo à Cultura Federal, a Lei Rouanet, ela permite patrocínio para artes cênicas, que é o quê? É apresentação teatral, apresentação de dança, apresentação circense. Ela permite também apoio à música instrumental, né? Então não é todo tipo de música, por isso que eu volto a dizer, né? Lá no início eu falava que a Lei Rouanet foi muito mal falada porque ela teria apoiado artistas nacionais. Não apoia, né? Ela não é para esse tipo de atividade cultural, embora, né, a música do artista nacional também tenha lá o seu valor, mas não é para isso que serve a Lei de Incentivo à Cultura. Ela serve para apoiar normalmente esses artistas das artes cênicas, que têm menos apelo, como eu falei antes, quanto à questão da comercialização de ingresso, né, para sua execução, ou então atividades de música instrumental, né? Uma orquestra, um duo, né, de violão e violino. Então são esse tipo de apresentações, né, que normalmente são financiadas pela Lei de Incentivo à Cultura Federal. Num evento, por exemplo, uma feira, né, você vê lá que tem diversos shows, né? Não são todos os shows que são financiados pela Lei de Incentivo à Cultura. Normalmente as feiras contratam shows de circo, apresentações de teatro, shows de dança, né? Vamos relembrar aí a nossa Expo Prata, que aconteceu ano passado, né? Teve inúmeros grupos de dança, teve música instrumental, por exemplo, teve no palco da gastronomia o The Beatles no acordeon, né, que faz uma música instrumental, né, porque não é cantada. Então, esse tipo de música, orquestra, então é para isso que serve a Lei de Incentivo à Cultura Federal, certo? Beleza. Agora vamos falar então da LIC estadual. Vai lá. Perfeito. Vamos falar da LIC estadual. A LIC estadual, então, ela serve para qualquer atividade cultural produzida no estado do Rio Grande do Sul. Então, se a LIC federal tem, ela impossibilita, por exemplo, a contratação de música cantada, né? Por exemplo, eu não posso contratar os serranos pela LIC federal, mas eu posso contratar os serranos pela LIC estadual, né? E aí qualquer outro tipo de atividade cultural, aquelas que eu mencionei que estão na LIC federal, também estão na LIC estadual. Eu não posso trazer, por exemplo, um artista de fora do estado pagando com a LIC estadual, isso não é permitido, né? Sendo artista do estado, né, seja ele de qualquer gênero, né, e de qualquer segmento, eu posso incluir num projeto cultural para a LIC estadual. Inclusive, eu vejo aqui, pode falar. Eu vejo aqui que tem eu acho que deve ser o marido da Cariane, né? A Cariane é artesã, né? O artesanato também pode ser apoiado pela LIC estadual, né? Também é uma atividade cultural que pode ser. E hoje nós temos a grata satisfação de ter no Conselho Estadual da Cultura, pela primeira vez, eu acho, não sei se antes havia, mas isso foi muito comemorado pelo segmento, nós temos uma conselheira do Conselho Estadual da Cultura que ela foi eleita pelo segmento do artesanato. Então, para o pessoal que está aí nos assistindo, a Cariane, né, tá aí uma boa dica.
Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esses conselheiros. Como as empresas podem participar, então, da LIC estadual? De que forma? Bom, a LIC estadual, ela prevê o mesmo tipo de incentivo fiscal. A empresa que patrocina o projeto, ela abate parte desse valor no imposto que ela deve. Só que no caso da LIC estadual, é um imposto estadual, que é o ICM. Né? No caso do imposto federal, era o imposto de renda. No caso do estadual, é o ICM. Então, empresas que paguem ICM, elas podem patrocinar projetos da LIC estadual. Né? De novo, empresas que estão no Simples não podem participar. Né? Mas no caso da LIC estadual podem participar as de lucro presumido, né? Que na LIC federal não poderiam. Então nós temos um rol maior de empresas que podem participar dos projetos de LIC estadual. Todas que pagam ICMS. Um fato importante. Quem pode elaborar um projeto de cultural? Deixa eu só falar aqui que a Karine entrou aqui, está ligada na live, ó, recebeu o teu abraço aí. A Janice também está aí, obrigado. Quem pode escrever um projeto de incentivo à cultura hoje? Que tipo de credenciamento tem que ter o profissional? Bom, qualquer entidade da área cultural, ela pode inscrever projetos para a lei de incentivo. Né? Aí a entidade, ela teria que ter dentre os seus quadros alguma pessoa habilitada para escrever esses projetos. Né? Mas qualquer entidade do setor cultural, estendo lá nos seus quinais, lá no CNPJ, associação ligada à arte, à cultura, ela pode escrever projetos culturais. Como eu disse, tem que ter alguém dentro da entidade. Ou então, né, empresas do setor cultural, então empresas que são fundadas, né, que têm a sua base de atuação na atividade cultural. Então, normalmente produtoras, escolas de música, escolas de dança, enfim, quem tem nos seus quinais, né, lá no CNPJ, que tenham essa possibilidade de terem atividade cultural, alguma atividade cultural vinculada aí no seu KINAI, ela pode se inscrever como produtora cultural e aí, posteriormente, ela apresenta projetos. Ela vai ter um cadastro, esse cadastro vai ser aprovado e a partir daí ela pode apresentar projetos. No caso das entidades também, que é o que normalmente acontece, as entidades não têm dentro dos seus quadros uma pessoa habilitada para escrever esses projetos. Né? Porque não é todo mundo que sabe ou que tem tempo, enfim, é uma série de coisas, né, que você tem que cuidar para fazer um bom projeto para que ele seja aprovado. Então, as entidades acabam contratando, né, profissionais, normalmente produtores culturais, para fazerem os projetos para elas, que é o mais comum de se ver aqui no estado. Bacana. Declay mandou, esses meninos são top. Obrigado, Declay. Um abraço. Marca, e qual assim o cuidado hoje que tem que ter? Porque o projeto, hoje a disputa de verba com projetos culturais está bastante volumosa. Então, quais os critérios hoje assim importantes que tem que ser observado na questão de elaboração de um projeto cultural hoje, quando você envolve uma feira, por exemplo? São diversas coisas, assim, mas eu vou falar especificamente da LIC estadual, que é o que mais está em voga agora por conta de uma novidade. O Conselho Estadual da Cultura divulgou um ranking, né, de tópicos que eles usam para dar valores aos projetos. Né? Então tem uma série de quesitos, né, que o projeto precisa ter para ter uma melhor avaliação, porque na LIC estadual não são todos os projetos que são aprovados. Né? Você apresenta um projeto e você vai concorrer com outros projetos, com outros produtores. Né? E aí aqueles que tiverem melhor avaliação acabam sendo priorizados e outros, infelizmente, por conta do recurso, né, que ele é finito, né, não tem recurso para patrocinar todos os projetos, muitos projetos acabam ficando de fora. E aí eles escalonaram uma série de tópicos, né, que os projetos têm que ter
para poderem ser melhor avaliados. Um deles, né, é a questão de você apresentar um projeto já com uma carta de intenção de patrocínio, né? Você, antes de apresentar um projeto, você já tem o interesse de uma empresa patrocinadora. Esse projeto vai ser melhor avaliado, né? Outra coisa, um projeto que esteja sendo inscrito numa área de pouca abrangência, né, que não tem muito projeto aprovado. Né? A dica, por exemplo, se você escrever hoje um projeto na área da música, você vai ter mais dificuldade de aprovar. Por quê? Porque entrou muito projeto de música, entra muito projeto de música. Mas se você tem um projeto numa outra área da cultura, num outro segmento, você encontra mais facilidades de aprovar. Outra coisa que é levada em consideração são as regiões funcionais do Estado, né? O Estado é dividido em 9 regiões funcionais. Aquelas regiões funcionais onde já teve muito projeto aprovado, elas também acabam tendo agora, próximo do final do ano, uma barreira, né, um pouquinho maior para aprovar novos projetos. Porque o Conselho Estadual da Cultura, ele tem, dentre as suas atribuições também, a necessidade de descentralizar os recursos, né, porque senão eles ficam, normalmente, eles são aprovados para as grandes cidades. Então, eles têm lá um olhar, né, para que projetos culturais também cheguem em pequenas cidades. Né? Então, isso é bastante importante. Né? Entre outras coisas, por exemplo, a questão hoje das políticas afirmativas, né? Políticas afirmativas de gênero, são muito importantes. Atividades relacionadas a políticas afirmativas de etnia também é importante. Então, quanto mais plural for o projeto, mais fácil vai ser de você aprovar. Você, por exemplo, tratar com um projeto que trata de diferentes segmentos, né? Tem dança, tem música, tem teatro, tem artesanato, é um projeto que vai receber um valor maior, eu diria. Sim. Um abraço, Clayson, Beto Carnevale, obrigado, amigos da gente aí, prestigiando, né? Obrigado por prestigiarem. Hoje, Marca, como é formado hoje o conselho que faz a avaliação desses projetos e que acaba determinando uma nota para cada quesito que você elabora um projeto hoje? Como é que é composto e como é que é essa avaliação hoje para uma liberação de um projeto? Bom, vamos lá. Nessa questão, primeiro nós temos que dar os parabéns para o governo do Estado, né, que ele atualizou a legislação na área da cultura exatamente para prever uma maior democratização de acesso dos projetos culturais. Então, o Conselho Estadual da Cultura, hoje, ele está formado por, acho que são 28 membros, ou 24 membros, não me lembro bem ao certo, mas ele contempla todos os segmentos da cultura, inclusive, como eu disse antes, o artesanato, né, pela primeira vez está ali com assento no conselho. Então tem lá a música, tem a dança, tem o teatro, tem o circo, tem o artesanato, tem o patrimônio histórico, que a gente acabou não falando, né, mas é uma área da cultura bastante importante, atividade museológica, né, tem as culturas populares. Deu uma pequena queda, mas acho que ele já volta. Uma pequena variação na internet aí. Obrigado, Ana Leschman. Parabéns pela apresentação, uma verdadeira aula de projeto. Obrigado, Ana. Que pena, nossa internet. Agora tu voltou, Marca. Deu uma caída aí. Obrigado pela Ana Leschman, botou aqui. Parabéns pela apresentação. Uma aula de projetos culturais. Isso é maravilhoso. Parabéns pela live, Jorge, lá do Rio de Janeiro. Deu uma pequena queda aí na hora que você estava falando, mas essa diversidade hoje do Conselho, ela é muito importante, né? Porque, de certa forma, não seria como uma obrigação,
mas condiciona aos produtores culturais a valorizar a todos esses segmentos que hoje envolve esse conselho de avaliação, né, Marca? Marca, assim, hoje você está envolvido com grandes projetos a nível estadual. E você tem um dado mais ou menos de quantos milhões é colocado por ano à disposição desses projetos culturais? Tu tem mais ou menos esse dado? Aqui no estado, a renúncia fiscal para projetos culturais, ela está acima de 70 milhões no ano, para a lei de incentivo à cultura. Fora os projetos que são possíveis, né, de serem apresentados nos editais do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, né? O governo do estado também tem lançado muitos editais para diversos segmentos culturais, então ele faz editais direcionados, normalmente aqueles segmentos que menos têm apoio junto, o que menos tem possibilidade de captação junto às leis de incentivo à cultura. Então o governo do estado Estadual. Excelente, Marca, excelente, né? Nossa, uma aula, e nós vamos, numa próxima, que você estiver mais próximo da gente aqui, nós vamos fazer mais um bate-papo, porque você tem um conhecimento muito profundo, e é importante, sabe, Marca, e é esse o objetivo do meu canal aqui, é a gente poder levar esse conhecimento para as pessoas, entenderem todo o nosso trabalho por trás dos bastidores, dentro de um evento, de uma feira, de um projeto cultural. Então, é fundamental esse trabalho que você faz, e você é um profissional muito requisitado aqui no estado todo vem aqui buscar teu trabalho, porque tem que ter seriedade no negócio, né, Marca? Tem que ter muita responsabilidade, porque não é só ir buscar o recurso. Depois tem toda a prestação de contas que tem que ser feito após toda a aplicação desses recursos junto a esses projetos, né? É isso, né, Marca? é isso, é bem o que você falou, não basta você receber o recurso, você tem que bem porque, ao fim e ao cabo, como nós falamos lá no início, nós estamos tratando de dinheiro público, né, que é um dinheiro que seria do imposto que a empresa paga ao governo, né, e ela deposita neste projeto, e você, o produtor cultural, então tem a tarefa de executar e depois de prestar conta, né, e ser responsabilizado caso haja alguma inconsistência na prestação de contas. Então, por isso, né, que também tem que ter esses cuidados todos para que os eventos sejam bem executados, né, e que não haja problema nenhum na hora da prestação de contas. E por isso também tem essa atividade do produtor cultural também é importante nesse momento. No antes do evento, antes do projeto, durante o projeto e posteriormente ao projeto, a prestação de contas.
Marca, quero aqui agradecer imensamente a tua participação. Foi fantástico aqui, é importante nós abordarmos esses assuntos. Vários aqui colocaram comentários positivos, então a gente vai voltar a conversar esse assunto aí nas próximas lives, porque nós temos que inclusive mostrar para as empresas e passar as informações de o quanto é importante as empresas patrocinarem, apoiarem os projetos culturais, porque isso tudo é um projeto social. Então você está de parabéns, porque todo o trabalho que tu desenvolve, e quando você você monta um projeto, você vai justamente buscar o quê? Quando a gente faz as nossas reuniões. Vamos trazer esse grupo aqui que precisa de um apoio, vamos trazer esse outro grupo aqui que precisa de apoio. Então, você acaba fazendo um trabalho social muito importante. Então, tu tá de parabéns, a gente sabe do reconhecimento que você tem como profissional. Então, eu agradeço imensamente ter aceito o meu convite. É uma honra ter você aqui. Vamos fazer um outro bate-papo mais detalhado sobre isso. Daqui um dia eu vou fazer um podcast aqui para a gente bater um papo ao vivo aqui. Então, eu te agradeço imensamente. Você está na estrada hoje fazendo a tua atividade e deixa aí teu recado aí para a gente aqui dentro do canal aqui de Cidades Inteligentes. Bom, Ademar, só para ressaltar isso que você falou aí dessa questão de que é, sim, um trabalho que tem um cunho social. Só a título de exemplo, né? Nessa semana que nós temos agora, a partir de amanhã, iniciando um evento na cidade de São Marcos, é a FENAMARCO, né? Na FENAMARCO nós vamos ter 3 grupos de dança que saem de Nova Prata para se apresentar na FENAMARCO, né? Esses grupos de dança vão receber cachê, né? Com esse cachê eles pagam, além das despesas de viagem, eles vão pagar parte do pagamento que eles têm que dar aos professores de dança, por exemplo, né? Então é uma forma de os grupos se manterem, como eu disse lá no início também. Outro exemplo que eu quero dar em relação, por exemplo, ao evento que eu tô fazendo aqui em Garibaldi, que é a FENACHAMP. A FENACHAMP ela tem mais de 30 apresentações musicais ao longo aí de 4 finais de semana, e todas as apresentações musicais são aqui do estado. Não teve um artista nacional vindo para a FENACHAMP nesse ano, né? Então é um evento grandioso que não precisou de um artista nacional para se fazer o evento, para se divulgar o evento, né? Porque o evento por si só já é um evento bacana, né? Então apenas 2 exemplos aí próximos e que estão iniciando, que estão sendo realizados ao longo desse mês. No mais, Ademar, quero agradecer a oportunidade de estar falando contigo aí, me coloco à disposição para outros momentos, né? Quem sabe a gente faz, como você disse aí, ao vivo, né? Um tete a tete, frente a frente, para que a gente possa continuar aprofundando esse assunto e outros, né? Do setor cultural, né? Que, acima de tudo, né? Além de ser atividades que preservam a nossa cultura, são atividades que têm que ser vistas como geradoras de emprego e renda para muita gente, né? Quantos profissionais, e nós falamos dos profissionais diretos, né? Tu sabe que tem muita gente que trabalha indiretamente com eventos, né? As empresas de sonorização, as empresas de montagem de palco, as empresas de montagem de estrutura, gerador, lona, estandes, enfim, camarim. Gente, é um mar de pessoas que atuam nesse setor, né, que sofreram muito no período da pandemia, né? Foi o setor que mais sofreu, sem sombra de dúvida, né, porque não conseguiu ter a sua atividade desenvolvida, né, mas que são profissionais, são trabalhadores, né, que merecem ter o seu sustento, merecem ter a sua renda e merecem ser valorizados e respeitados, né? Todo esse setor tão importante para a nossa economia, né? Nós estamos falando aí de milhares de empregos que são gerados no setor da cultura. Então, é isso, acima de tudo, também que nós precisamos dizer, né, que acaba acontecendo a partir de todo esse movimento cultural que nós temos no nosso estado. Então, muito obrigado, Ademar, pelo espaço. Peço desculpas, né, por estar assim meio improvisado aqui, né, mas foi a forma que eu encontrei para participar desse tão importante canal,
né, a gente começar essa discussão, né, e aprofundar esse assunto aí daqui um pouquinho em outros momentos sobre a atividade cultural. Com certeza, Marco. Obrigado aí, boa viagem para você, fique com Deus e vamos sim no próximo momento aí conversar novamente. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Valeu, Forte abraço. sempre às ordens. Valeu, tchau, tchau. Aí o pessoal que está aí acompanhando, obrigado por terem estado conosco hoje. Vamos ver aqui. Voltando aqui, então, ao meu estúdio aqui. Obrigado, gente, pelo carinho especial de estarem acompanhando. O Marca é uma pessoa fantástica, desenvolve um projeto maravilhoso, faz esses projetos culturais. Eu que acompanho bastante isso, fico, às vezes, emocionado de ver os grupos terem a oportunidade de subir ao palco, se apresentar. Eu estive no palco durante 30 anos, então eu sei o que é uma emoção de de você ser um artista, subir ao palco. E como ele falou, né? Esses artistas, esses grupos de dança, essas pessoas têm a oportunidade de subir num palco com uma estrutura a nível de show nacional. Então isso é muito bacana e parabéns, Marca. Ele está hoje na estrada, fez aí de forma improvisada, mas não faltou conhecimento, né? Isso que é importante. Eu fico feliz de ter essa oportunidade de estar aqui através do canal Cidades Inteligentes. Eu vou ter que mudar o logo ali em cima que está virado, né? E agora, a partir nos próximos dias, com o YouTube, com